Recentemente me pediram indicação de livros que estão disponíveis na assinatura do Prime Reading. Para quem não sabe, se você é assinante Prime da Amazon, você tem direito a ler alguns livros gratuitos através da assinatura do Prime, sem nenhum custo adicional, né? Então a gente tem a assinatura do Prime, a gente tem a assinatura do Kindle Unlimited, que é uma outra, e eu já fiz lista para vocês de indicação de livros de lá, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E há alguns anos eu fiz uma lista indicando alguns livros disponíveis no Prime Reading, mas como qualquer assinatura, esses livros eles entram e saem com uma certa frequência, sabe, das assinaturas. Então, nem todos os livros que eu citei naquele vídeo ainda permanecem na assinatura recentemente, então resolvi atualizar a minha listinha com algumas indicações de livros de diversos gêneros para quem procura alguma coisa para ler no Prime Reading. Não tem a mesma quantidade de livros que tem o Kindle Unlimited, por exemplo, mas tem alguns livros que são legais e que são interessantes e que você pode ler sem nenhum custo adicional, além da assinatura da Amazon Prime. Lembrando que, como eu falei, vários desses livros eles entram e saem com uma certa frequência, então compensa, antes de vocês procurarem para baixar esses livros, ver se ainda estão disponíveis, né? No dia que eu montei esse roteiro e no dia que eu estou gravando, ainda tinha, esses livros ainda estavam disponíveis, tá? Mas isso nós estamos em fevereiro. Então, se você está assistindo depois de fevereiro de 2025, compensa você dar uma conferida ali antes de tentar baixar e coisa do tipo, mas eu espero que ainda alguns estejam disponíveis para quando vocês estejam assistindo esse vídeo, tá? Mas confiram, porque, enfim, como eu disse, as coisas entram e saem com uma certa frequência. A primeira indicação não poderia deixar de ser Harry Potter. Vocês sabem que eu amo Harry Potter. Eu super indico para qualquer idade. É um livro, é uma série, né? Muito gostosa de ler, muito rápida. E por mais que a gente saiba o que vai acontecer, sabe? Quem cresceu ali com os filmes e coisa assim, sabe o que vai acontecer, mas os livros eles são muito mais complexos, eles são muito mais completos do que aparece nos filmes. Então, se você tem interesse, gosta dos filmes, eu super aconselho vocês a darem uma chance para Harry Potter. E se eu não estou enganada, todos eles estão disponíveis ali no Prime Reading. Pelo menos o primeiro, com toda certeza, tá. Até o dia de hoje, pelo menos. Mas ele estava disponível, então confiram, leiam, porque Harry Potter é simplesmente fantástico e eu sempre vou indicar. A próxima indicação é Orgulho e Preconceito. É um livro da Jane Austen, é um clássico de romance. Por mais que não seja um romance, pra mim, um dos favoritos. Eu sei que muita gente ama e muita gente gosta dessa história. Eu gosto muito da adaptação, o livro eu li, eu achei um pouquinho mais maçante, mas é uma história gostosa de acompanhar, né? Uma história de romance de época, então pra quem gosta, é um clássico aí dos romances. Eu vou deixar aqui uma capa, mas eu acho que tem bem mais de uma edição disponível em e-book, então confiram certinho qual livro, qual edição que está disponível no Prime Reading, tá? Mas tem várias edições e eu tenho, até onde eu vi, pelo menos uma dessas edições está disponível no Prime Reading. Então é uma leitura rápida, é um livro curto, onde a gente vai conhecer a história aí de uma família que tem diversas filhas, né? O casal tem diversas filhas, e quando uma pessoa misteriosa ali chega na cidade, que é o Mr. Darcy, vai causar um reboliço ali na sociedade, né? Ele vai acabar ficando interessado em uma dessas filhas, vai tentar conquistar, enfim, gente. Tem toda ali uma pegada de romance, então para quem gosta de romance de época, não pode deixar de ler Orgulho e Preconceito. A próxima indicação também é um clássico, e um clássico que eu amo assim demais, que é A Revolução dos Bichos. Esse livro também tem diversas edições, mas até onde eu vi, pelo menos uma dessas edições estava disponível na assinatura. A gente vai conhecer a história ali dentro de uma fazenda, quando um velho porco está prestes a morrer. Ele reúne todos os animais da fazenda e fala sobre o desejo de ver os animais governando, tipo, eles mesmos, assim, sabe? Saindo dessa tirania humana. E ele vai fazer uma analogia muito interessante sobre os perigos de corrupção, sobre a parte política da nossa sociedade. Então, assim, é um livro que, apesar de ter sido escrito há muitos anos, é um livro muito atual. Então, ele é muito interessante, ele traz toda essa parte política da coisa e a parte da corrupção humana de uma forma muito, assim, interessante e que você vai ficar, assim, imerso na leitura, sabe? Trazendo uma linguagem mais tranquila de você entender, tanto que é um livro que ele não é, tipo,
Não tem uma classificação etária muito alta, assim. Eu acho que devo até conferir qual que é a classificação dele. De acordo com a Amazon, a classificação dele é para cima de 12 anos. Então, ele é um livro que ele tem uma linguagem mais tranquila. É claro que quanto mais velho você for, mais vivência você tiver, mais conhecer sobre política, você vai pegando referências e você vai pegando ligações do livro com a nossa sociedade um pouco maior do que alguém que viveu menos, né? Que viveu 12 anos, por exemplo. Mas é um livro interessantíssimo que eu super aconselho vocês para conhecer. A próxima indicação também é um clássico, tá? E que também pode ser lido por crianças e para adolescentes, ali, seus 11, 12 anos, que é A Ilha do Tesouro. Este livro também tem várias edições, mas até onde eu vi, pelo menos uma está disponível. E a gente vai conhecer a história de um garoto que acaba conhecendo uma outra pessoa que tem ali um mapa do tesouro, para um tesouro pirata, e eles partem em busca nessa aventura para conseguir esse tesouro. Então é um livro super leve, ele é um livro divertido, é um clássico. Também não é um livro muito longo, também é um livro curto, então eu acho que para quem procura ali alguma indicação que seja para os seus filhos aproveitarem a assinatura, ou até mesmo para você que procura um livro um pouco mais leve, mais infanto-juvenil, para ler, eu também indico esse clássico. Eu li há muito tempo atrás, mas ele é muito gostosinho de acompanhar. É um livro de aventura, então fica aí a dica para vocês. Aproveitando que eu tô nessa pegada de livro mais infantil, infanto-juvenil, quero indicar O Dia que Minha Avó Me Apresentou o Luto, que é de um autor nacional. Eu vou deixar a capa... Apresentou a Morte, desculpa. Eu vou deixar a capa aqui para vocês. Mas esse livro ele vai trazer 6 contos. Eu conheci o autor na Bienal de São Paulo e eu gostei muito. Eu comprei um livro dele, não foi esse, foi um lançamento que estava acontecendo ali no stand, mas eu trouxe para a coleção da minha filha, que é uma fábula. Mas esse livro está disponível no Prime Reading para vocês conhecerem. São 6 contos e todos eles vão trazer ali uma pitadinha de mistério, de trazer histórias sobre descobertas e sobre a morte de uma maneira mais jovem, de uma maneira mais infantil. Então, eu gostei bastante da escrita do autor, eu gostei bastante do que eu comprei na Bienal. E eu acho que esse livro é uma boa porta de entrada para quem está querendo algum livro mais infanto-juvenil, que seja nacional, com alguns contos. Então, fica uma indicação para vocês de um livro bem levezinho, bem sutil, bem suave, para vocês conhecerem. A próxima indicação é para quem ama saber de onde vieram os contos de fadas, que é De Onde Vêm as Princesas. Esse livro ele foi lançado em 2023 e ele vai trazer um pouquinho das histórias originais das princesas que a gente já conhece, sabe? Antes das histórias publicadas ali, lançadas pela Disney, entendeu? Como a Branca de Neve, Bela Adormecida, O Príncipe Sapo, Rapunzel, algumas dessas histórias. Essa é uma edição toda ilustrada, então ela é muito bonita e vale super a pena. Ela também está disponível no Prime Reading, então eu acredito que para quem gosta desse tipo de história, para quem quer saber um pouco mais sobre contos de fadas no geral, eu acho que é uma boa pedida para quem curte esse tipo de assunto. A próxima indicação é para quem gosta de livros que vão trazer um pouquinho sobre a vivência do autor, histórias, crônicas e coisas assim, que é Felicidade em Copo d'Água, do autor Pedro Salomão. Eu gosto muito dos poemas que ele escreve, das músicas, e aí quando eu vi que esse livro estava disponível não só no Kindle Unlimited, mas também no Prime Reading, eu gostei bastante. Aqui a gente vai conhecer um pouco da vivência do autor trabalhando como palhaço dentro de hospitais. Então ele vai trazer bastante sobre o quanto a vida é inesperada, o quanto é importante dar risada assim, em determinados momentos, o quanto essa parte mais leve da vida é importante em momentos onde a gente se sente mais pesado, onde a gente recebe notícias que não são tão agradáveis. Então eu gostei muito, eu gosto muito da maneira como ele escreve. Eu acho que o autor ele tem essa pegada bem... Ele escreve de uma forma muito sutil, muito leve, e ele traz ensinamentos, ele fala bastante sobre a vida, sobre a morte, enfim, sobre situações que ele vivenciou sendo palhaço dentro de hospitais. Então, para quem gosta desse tipo de coisa, eu sei que muita gente trabalha, pelo menos aqui na região onde eu moro, existe esse projeto onde as pessoas se vestem de palhaços e vão ali trabalhar dentro de hospitais, visitar crianças e coisa do tipo. Então eu nem imagino como deve ser, né, trabalhar com isso. Deve ser muito difícil.
conhecer pessoas nesse momento tão delicado da vida e tentar fazer elas darem risada e ao mesmo tempo não se sentir tocado com as histórias, entendeu? Então ele vai trazer bastante sobre essa vivência dele dentro do hospital através dessas crônicas, dessas histórias que ele narra, tudo que ele passou, assim, sabe? Tudo que ele passa sendo um palhaço de hospital. Então, assim, é muito interessante para quem gosta dessa parte, como eu falei, um pouco mais real da coisa. Agora, uma indicação para quem ama investigação criminal, assim como eu, que é Sangue na Neve, da autora Lisa Gardner. Eu já li alguns livros dessa autora e eu gosto bastante. Aqui a gente vai ter a história de uma policial que acaba matando ali o marido em legítima defesa, né? Aparentemente tá tudo certo, foi realmente legítima defesa, ela tá com muitos hematomas no corpo. E aí a detetive, ela acredita que o caso está praticamente ali solucionado, até que ela começa realmente a abrir um inquérito e a investigar mais a fundo, e ela descobre que esse não foi o primeiro assassinato dessa mulher, dessa pessoa. Então ela precisa descobrir se realmente essa mulher matou o marido de forma intencional ou se foi em legítima defesa e onde está a filhinha dela nesse meio todo, assim. Então, é um livro bem interessante, eu gosto muito da escrita da autora, eu sempre fico, assim, imersa na leitura, então, para quem gosta de investigação criminal, eu acho que vale a pena conhecer a Lisa, porque, como eu falei, é uma autora que consegue prender, não são livros favoritos para mim, mas a autora consegue me prender na trama, então, se você curte investigação, vão conferir Sangue na Neve. E a última indicação do dia é para todas as pessoas intensas do autor Irandé Albuquerque. Eu já li alguns livros dele, ele tem vários livros assim publicados e ele também traz poemas, contos, crônicas sobre a vida, sobre família, sobre relacionamento. E nesse livro também não vai ser diferente. O autor, ele tem uma capacidade, parece que consegue te acolher com as palavras, sabe? Eu gosto muito da escrita dele, já ouvi audiobook dele também, dos livros que ele escreveu, enfim, eu gosto bastante. São livros que vão te fazer pensar em alguma situação da sua vida, você vai se sentir acolhido, vai te fazer refletir sobre alguns tipos de relacionamento, sobre você mesmo, sabe? Nesse livro, no caso, sobre o fato de você ser intenso e algumas pessoas não aceitarem toda essa sua intensidade, todo esse seu amor, por exemplo, sabe? Então, eu gosto muito da escrita dele, eu acho uma escrita muito acolhedora. Então, se vocês gostam desse tipo de livro, fica mais uma indicação aí pra vocês. Mas é isso, eu realmente espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Eu tentei pegar um pouquinho de tudo. Livro infanto-juvenil, livros que são mais clássicos, livros que vão falar sobre a vida num geral, livros de investigação. Então eu tentei fazer um apanhado ali de diversos gêneros para diversas idades também, para que vocês consigam também aproveitar a assinatura do Prime Reading, tá? Eu costumo ler mais pelo Kindle Unlimited, mas quando eu parei de assinar o Kindle Unlimited, eu continuei lendo ali alguns livros pelo Prime Reading. Como eu falei, tem muito romance também dentro dessa assinatura, então compensa vocês darem uma olhada. Tem bastante livro nacional, que eu gosto bastante, então compensa vocês darem ali uma fuçada até no site da Amazon, ou navegar pelo catálogo ali no próprio aplicativo do Kindle, ou dentro do seu Kindle físico, né? Se vocês tiverem o seu Kindle. Se não, até dentro do aplicativo de celular, você consegue navegar pelo catálogo para saber o que está disponível dentro da assinatura da Prime. Tem diversos outros livros que eu ainda tenho vontade de ler, que fazem parte da assinatura da Prime Reading. Então, conforme eu for lendo, eu vou trazendo aqui para vocês e eu vou ficando de olho para saber o que está entrando de novidade, também para indicar aqui para vocês. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem algum desses livros ou se vocês sabem de algum outro livro que é interessante, que faz parte da assinatura da Prime, deixa aqui embaixo também para as outras pessoas também pegarem mais indicações e eu também, né, gente? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, não se esqueçam de conferir para saber se esses livros ainda fazem parte da assinatura, porque infelizmente os livros entram e saem com uma certa frequência, né? Mas eu tentei fazer ali uma lista um pouquinho mais atualizada. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, que isso ajuda bastante. E até mais. Tchau, tchau!